Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Sueli falando sobre pensamento, sintonia, energia, né? Carnaval. Então vamos nos harmonizar para fazer a nossa prece. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e que possamos aproveitar essa noite para refletirmos e para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita, que nos traz tantos esclarecimentos úteis e necessários para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e auxiliada por esses amigos que, por certo, aqui comparecem. Obrigada e que assim seja. Com vocês, Sueli. Boa noite para todos nós. Domingo de carnaval, né? Festa alegre, tudo. Então nós, às vezes até surpreendemos com a questão do centro estar aberto, né? Que tem gente que fala, mas vocês não vão fechar no carnaval? Não existe motivo realmente para a gente parar a nossa reunião, né? Então, sempre tem pessoas que não vão à festa e querem vir à reunião, e ainda que não tivermos encarnados, teremos os desencarnados para a gente fazer a nossa reunião. Já contei aqui uma vez que eu trabalhava com a mocidade do centro nessa época, e num sábado, à tardinha, que era a nossa reunião, era às 7 da noite, eu vim para cá, o assunto era interessante, era inclusive continuidade do que a gente já estava falando. Eu não sei por que razão, não vieram, os jovens não vieram. E eu fiquei aqui, aguardei, aí chegou um jovem, e aí começamos a conversar, eu ainda falei com ele, eu falei, o que você acha? Porque realmente a gente vai ter que repetir a nossa conversa, porque é continuidade, o assunto é interessante, e a maioria, né, não está aí, só você está aí. Aí ele falou assim, você que sabe, se você quiser a gente pode não fazer hoje, deixar para outra semana e tal. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí, eu tinha também um compromisso depois daqui, e fui. Quando eu cheguei no outro compromisso, um pensamento constante na minha cabeça assim, você não tinha esse direito. Você não tinha esse direito. Eu não ouvia nenhuma voz, eu não ouvia. Mas o pensamento vinha como se fosse eu a pensar. Mas numa pessoa verbal que não era meu, né? Senão eu tinha que falar na primeira pessoa. E ele estava se referindo, né? Como você não tinha esse direito. E eu fiquei escutando aquele pensamento, atormentando a minha cabeça. E passou. Isso foi num sábado, né? Na segunda-feira, na minha casa, eu tinha o hábito, naquela época, de fazer na segunda-feira, o estudo do Evangelho em casa, com os meus filhos, né? Aí, quando chegou o momento, eu tinha 2 livros que eu trabalhava com eles, mais assim, voltados assim, para a adolescência mesmo. Aí, quando eu abri para fazer uma leitura para a gente comentar, eu devia até ter guardado aquela leitura, né? Eu sei que ela já começava dizendo assim, essa leitura. Muitos vêm de longe para o estudo do Evangelho. Aquela primeira frase logo começou. Aí eu entendi o que é que eu não tinha o direito. Eu não tinha o direito de ter ido embora, de não ter feito a reunião, porque só tinha um jovem da mocidade. Eu só vi mas o centro devia estar cheio de jovens que tinham, né, que faziam presença na nossa reunião. Então, realmente, a gente não tem por que interromper nenhuma reunião do centro. Os espíritos que aqui frequentam querem a reunião, querem aprender, muitos são realmente trazidos de longe, digamos, do além, né, para a nossa reunião. Às vezes a gente quase não tem encarnado,
como hoje, por exemplo, mas com certeza os desencarnados estão aí para a evangelização deles, trazidos pela equipe espiritual que cuida deles, né? Então nós estamos em plena festa pagã, né? Considerada festa pagã. E muitos têm horror a carnaval, não gostam, né? Não querem realmente nem sair de casa nessa época, dizendo que é uma época muito ruim, que é uma época que as pessoas que não gostam devem ficar dentro de casa, essas coisas. Isso aí é resquício, é reminiscência de muitas vidas que nós já tivemos, né, onde realmente isso sempre foi, naquela época, um fato. Né? O carnaval é uma festa ligada em todos os tempos há muita assim, licenciosidade, digamos assim. Tudo parece que pode, né? Tudo pode. A gente vê, às vezes, até no comportamento de certas pessoas, que são pessoas assim que, se a gente vir fora, né, desse período, a gente não diz que são as mesmas pessoas. Então, até o comportamento de algumas pessoas muda, a maneira de se vestir. Eu não estou falando nem de negócio de fantasia, não. Mas coisas que realmente as pessoas... Uma vez eu na casa de uma amiga, ainda falei com ela, eu falei assim, amiga, eu nunca te vi usar short. Ela falou, não, isso aí é só para a época do carnaval. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque na época do carnaval a gente pode vestir qualquer coisa, mas eu não visto short durante, assim, a minha vida. Então, não é muito fácil a gente entender por quê, né, que parece que tudo pode na época do carnaval, fazendo coisas que não considera ideal, porque depois não vai fazer. Né? Então, realmente, a gente tem, digamos assim, uma herança cultural disso aí. Rapidamente, só para a gente ter aí uma noção da situação, eu trouxe aqui um histórico, assim, rapidinho, né? Olha só, a etimologia da palavra carnaval sempre preocupou os estudiosos em todos os tempos. Uma de suas prováveis origens é o carrum navalis. O que era carrum navalis? Era um carro alegórico com que os romanos abriam certos festejos. Era levado por animais cobertos de enfeites e montados por homens e mulheres, todos nus, cantando obscenidades. Né? Então, a gente, lendo a historinha aqui, a gente vai vendo que não mudou tanta coisa assim, não. Claro que evoluiu, né? Mas não mudou tanto. Os carros alegóricos continuam enfeitados da mesma forma, só que diferentes do uso deles, que hoje não tem ninguém ali. Bom, nu tem, né? Muitos nus, mas não estão lá em cima gritando obscenidades. Ou mais ou menos. Mas, continuando. Segundo o satírico Petrônio, o povo de Roma parecia endoidecer. Né? Petrônio escreveu o Satiricon, né? Um livro cheio de sátiras. Então ele dizia o seguinte, que o povo de Roma parecia endoidecer no carnaval. Sem distinção de classe ou idade, romanos e escravos diziam o que queriam, a quem queriam, com absoluta libertinagem. Qualquer semelhança é pura coincidência. Mas a palavra também pode ter nascido de carnem levare, a deusa carne, em alusão ao período de abstinência da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. Aliás, essa localização temporal da festa é devida ao catolicismo, que determinou que o domingo de carnaval deve ocorrer sempre 7 semanas antes da Páscoa. Outra conotação para esta palavra é a carne nada vale, que, para alguns estudiosos, a primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval.
carne nada vale. Carnaval. O carnaval teve origem nas festas em que os gregos e romanos comemoravam suas colheitas. Instituída por Janus, em memória do deus Saturno, que é Júpiter para os romanos, né? Saturno para os gregos, Júpiter para os romanos. Ele era conhecido até por devorar seus filhos, né, com medo de perder o trono, e acabou perdendo para Zeus. Ele era pai de Zeus. Saturno, que corresponde a Cronos, que na mitologia romana é o deus do tempo, né, personifica o tempo, segundo a lenda, teria transmitido a arte da agricultura aos italianos. As Saturnais aconteciam a 17 de dezembro, período de liberdade total em que os escravos ocupavam os lugares de seus patrões que os serviam à mesa, percorriam as ruas cantando e gritando na maior desordem. As casas eram lavadas e purificadas. As pessoas de um certo nível prefeririam se retirar para o campo durante as festas de Saturno, né? Saturnais. Numa sequência dessas festas saturnais, a Saturno, tinha a festa de Lupércio. Então, esses excessos continuavam, né? Os romanos precediam a sua purificação pelas comemorações das Lupercais, que também eram terríveis. Festas celebradas em 15 de fevereiro, em homenagem ao deus Lupercus, ou Pan, que foi aquele deus que matou a loba, que amamentou, né, aqueles irmãos, né, Rômulo e Remo, e ele era o protetor dos rebanhos. Por isso que ele matou essa loba, ele era o protetor dos rebanhos. Então, essas aconteciam em Roma, e Lupercus era, então, aquele homenageado na época de uma forma horrorosa também. Olha só, nesses festejos celebrava-se o princípio da fecundidade, em que os Lupercos nus, aqueles que homenageavam Luperco, né, untados em sangue de cabra e lavados com leite, com uma pele de bode sobre os ombros, saíam pelas ruas batendo nos pedestres com uma correia de couro. As mulheres grávidas saíam às ruas e se ofereciam às correadas que eles lançavam na esperança de escaparem às dores do parto. Muitos séculos depois, a celebração acabou tornando-se uma brincadeira típica das cidades, mas está sempre ligado à barbárie e à licenciosidade, né? Então a gente vê que ela não é uma festa ingênua, né? Por isso, e nós, por que ainda permanece essa ideia, né, do carnaval ser uma festa nociva? Isso está na nossa memória, isso está no nosso arquivo mental, porque nós somos espíritos reencarnados, que provavelmente passamos por essas experiências todas, né? E era muito complicado, realmente ainda hoje, a gente ainda encontra muita coisa ligada a essa primeira ideia do carnaval, mas mudou muito, né? Evidentemente que isso veio sofrendo um processo evolutivo, porque a lei do progresso é uma lei divina. E nós vemos o carnaval hoje, um espetáculo belíssimo das escolas de samba, né? uma cultura muito bacana. Eles estudam, eles trabalham o ano inteiro naquele enredo, dão empregos a muitas pessoas, trabalham, se dedicam. E é um trabalho assim muito interessante, porque é uma pesquisa extensa que fazem, trazendo conhecimentos que a gente nem tem no enredo dessas escolas. Então a gente não vê nada de nocivo nisso, né? As pessoas ficam assustadas, ali só tem... Não, ali tem cultura, ali tem brincadeira, as pessoas estão alegres, estão felizes, como em todos os lugares. O problema não é a festa de carnaval, são as pessoas
que não sabem lidar com suas vibrações nessas festas como em qualquer outra festa. Então o carnaval não tem nada de nocivo, não tem nada de ruim. Não é? Isso lá no início acontecia daquela maneira, coisa que hoje a gente vê muitas coisas parecidas em alguns pontos, né? Por causa da temática, mas é um espetáculo muito bonito, muito interessante e muito cultural. O problema são as pessoas que perdem a noção do respeito, a noção de tudo, achando que porque é uma festa pagã, digamos assim, que tudo pode. Então rola muita bebida, como rola em qualquer outras comemorações que se faz, porque não é a festa em si. Se fosse assim, né, o Natal não ia ter nada para beber, não ia ter vinho, não ia ter nada, cerveja, não ia ter nada. Não é assim. O problema está em cada criatura. Alguns preferem ir para retiros, né, com pavor do carnaval, aí vão para os retiros, porque lá estarão isentos da influência maligna desta festa pagã. Será? Será que estão mesmo? Então, nós vamos buscar no Espiritismo esse esclarecimento. O problema não é o lugar, não é a festa, o problema é cada um de nós. E tudo isso está ligado a quê? Ligado a quê? Ao pensamento, à sintonia e à energia. Então, nós podemos estar em qualquer lugar, em qualquer espaço, com quem quer que seja. O que vai mandar é a sintonia do nosso pensamento, é o nosso sentimento com relação àquilo que está acontecendo. Né? Aquelas pessoas que estão ali numa escola de samba, num bloco, seja ele qual for, se for grande ou pequeno, estão brincando, estão se divertindo, estão alegres, estão felizes. Se eles estiverem bem sintonizados e a intenção deles for essa de brincar, de se divertir, qual é o problema? Que mal há nisso? Não serão influenciados por espíritos inferiores, por energias baixas, porque estão lá. Cada um é sintonizado com aquilo que estiver no seu pensamento, né, no seu coração. Então, não precisa estar num bloco, numa escola de samba. Então, num retiro espiritual, se ele estiver mal sintonizado, ele vai ser influenciado por espíritos inferiores lá. Não precisa estar numa escola de samba, num bloco ou na rua, não. Porque o que nos aproxima da inferioridade é a sintonia do nosso pensamento. Se fosse assim, a gente não podia ir a lugar nenhum. Né? A gente não podia frequentar lugar nenhum, porque em todos os lugares, aqui dentro, também tem espíritos inferiores. Também tem espíritos que torcem para esse trabalho não dar certo. A partir do momento que eles não vão interferir, não é? Eles podem ficar. A menos que eles começam a fazer o que não deve, eles serão impedidos pelos espíritos que protegem os ambientes, né? Então, mas eles são convidados, todos. Ninguém é impedido de entrar numa casa onde se fala de Deus, de espíritos bons, do Evangelho, da palavra de Jesus. Ninguém é impedido. Seja quem for e como estiver, né? É aberto para todos, encarnados e desencarnados. Só não vai poder fazer arruaça. Aí é diferente. Aí é o comportamento que vai mandar. Então, esses espíritos estão em todos os lugares, esperando o quê? Uma brechinha para nos influenciar. Um convite. Eles só precisam de um convitinho. E qual é o convite que nós podemos fazer? Baixar as nossas sintonias. Pensar mal das pessoas, querer mal para os outros, falar mal dos outros, né? Porque banco de templo não salva ninguém. Frequência numa religião também não. O que salva a gente já falou isso aqui semana passada, nas terças-feiras que a gente está trabalhando, a questão de Deus,
dessa inteligência suprema, o que nos salva não é ficar graças a Deus, louvando Deus. Não, o que nos salva é agradecer a Deus com o nosso comportamento, com a nossa atitude, fazendo aquilo que agrada a Ele, né? E não palavras ditas, né? Sem nenhum sentimento. Às vezes a pessoa está ali agradecendo e fazendo tudo de errado, né? Mas por fora, né, está ali sendo até louvado por alguém. Ah, fulano é bonzinho, mas não sabe o que está no coração da pessoa. Então nós vamos acompanhar o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre essa questão do pensamento e da sintonia. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, composta de elementos que transcendem o sistema dos elementos químicos conhecidos no mundo, onde as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas anatômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil. Então, isso aí, todos os nossos pensamentos podem alicerçam as nossas ações se a gente permitir. Então, e não há possibilidade da gente não pensar, porque o pensamento é atributo da alma. Então, a gente sempre pensa, e quando pensa, a gente pinta um quadro mental que é visto pelos espíritos, onde quer que estejamos, num retiro, em casa, aqui no centro, ou numa escola de samba, na rua, onde for, nós estaremos exteriorizando o nosso pensamento para os espíritos. Evidentemente que numa festa onde algumas pessoas acham que tudo pode, a vibração cai muito nessas pessoas, vão ser alvos de espíritos inferiores, mas aquelas que continuam sintonizados na sua fé, na sua alegria, onde ela quer que esteja, não vai ser afetado por nenhuma vibração inferior, né? A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais se evidenciar sua concentração e sua persistência no rumo dos objetivos que queira alcançar. Então, esse quadro permanece pintadinho, desenhado e pintado ali, enquanto nós sustentarmos esses pensamentos. E serão visualizados por espíritos, percebidos por pessoas mais sensíveis, que possuem uma exteriorização maior das suas vibrações, que entram em contato com as outras pessoas e recebem a carga que não é muito legal. Tanto que às vezes a gente entra em determinados lugares ou encontra algumas pessoas, a gente abraça essas pessoas por uma razão de cumprimentar qualquer coisa, a gente sente uma vibração ruim. Porque é o pensamento, é o sentimento que elas estão apresentando naquele momento. Não quer dizer que sejam ruins, mas naquele momento estão com a vibração ruim e passam isso para as pessoas que são mais sensíveis e conseguem, né, perceber isso. Assim, compreendemos perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, gerando motivações positivas ou negativas. O pensamento é energia. A vontade é o que impulsiona e direciona essa energia. Pensar coisas ruins a gente pode, todo mundo pensa, a gente não pode esquecer que somos espíritos inferiores. Nós não somos espíritos perfeitos, aperfeiçoados, evoluídos, acima do mal, né? Não, somos espíritos errantes, somos inferiores, temos as nossas paixões, as nossas infelicidades, as nossas fraquezas, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Então a gente às vezes pode sim pensar mal, pode até desejar mal para alguém, mas caindo em si logo cai,
aquele que não faz realmente por querer fazer mal a ninguém, e sim pelo pensamento que ainda é gerado pela sua inferioridade, ele logo percebe que o que ele faz? Anula esse pensamento, substitui por um pensamento bom. Então ele não sustenta esse pensamento ruim. A sua vontade é de não alcançar de maneira negativa ninguém. Então ele pode até gerar o pensamento, mas ele logo corta. E esse pensamento não atinge a outra pessoa. Então o fato não é só o fato de pensar, é de, com a vontade, sustentar esse pensamento que vai prejudicar outras pessoas e a nós também, porque nada fica sem resposta nessa vida, né? Dizem Annie Besant e Leadbeater, que foram estudiosos, né, do pensamento, tem até livros editados onde fotografaram pensamentos, que todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intenção vibratória. Então, se a gente pensa no mal, nós vamos, com essa matéria mental, formar pensamentos que foram fotografados por ela, pensamentos como garrinhas, né? Pensamentos de cobiça, pensando mal como um projétil de uma arma. A matéria mental toma a forma, se for inveja, cobiça, de uma forma de garrinhas que vão caminhando, andando em direção àquele alvo que está sendo dirigido o pensamento para aquela pessoa. E a pessoa, se ela estiver mal sintonizada, ela recebe isso tudo. Se ela não tiver, não. E aí, quando a gente pensa mal de alguém, emitimos a matéria mental nociva àquela pessoa, e aquela pessoa não merece, porque ela não está numa sintonia inferior, aquela matéria mental, ela volta porque é nossa. Ela volta para nós. Ela não se perde, não. Ela vai se somar a pensamentos negativos que estão no ambiente, que têm similitude com o dela e voltam para ela dinamizados assim, fazendo um mal enorme a quem emitiu esse pensamento. Então a gente não pode nem imaginar a nossa responsabilidade ao pensar. Este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade, então, de atrair a si, no meio etéreo, substância sublimada análoga à sua. É o que eu acabei de dizer, né? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham, ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Então isso é lei da física, isso é lei do universo. Não tem como escapar. A gente pode ver que quando a gente está numa reunião, numa festa, onde for, a gente tem a tendência de se aproximar de pessoas que, quando a gente começa a conversar, vê que comunga de ideias muito parecidas com as nossas. Aí ficam formando aqueles grupinhos, assim, separados nos ambientes. Porque a própria energia nos aproxima dessas pessoas. Então, a gente não tem como fugir dessa energia poderosa da vibração do nosso pensamento. É por isso que onde quer que nós estejamos, nós seremos afetados, né, pelas energias que estão aí em torno de todos, né, que são semelhantes à nossa. Eu tirei umas imagens, né, prontas para a gente trazer, que eu achei interessante. Ó. O ser recebe de volta a onda mental que emitiu, infinitamente reforçada pelas outras mentes, aquilo que eu falei, aquela emissão de pensamento ruim que vai, não alcança o alvo, porque o alvo não estava sintonizado com o mal, aquilo retorna e é assim, ó. O ser recebe de volta a onda mental que emitiu, infinitamente reforçada pelas outras mentes, que estavam em sintonia, e que energiza o seu corpo espiritual. Então a gente recebe de volta, dinamizada pelos outros, né? Aqui está pequenininho, não deu, eu aumentei o máximo, começou a distorcer, mas eu vou ler, ó. Pensamentos e sentimentos. O nosso pensamento nunca anda sozinho.
Nunca a gente pensa que ninguém está vendo ou ouvindo o nosso pensamento, porque tem muita gente. Pensamento gera sentimento. Pensamos, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. É evidente. Quando a gente não gosta do pensamento, a gente corta logo ele. Não deixa que ele contamine os nossos sentimentos. A gente logo corta. O pensamento vem primeiro, a gente não gosta, logo corta. Não sustenta. Porque ele vai gerar sentimentos. Ele vai gerar sentimentos e vai gerar, junto com o pensamento e o sentimento que gerou, ação. Aí pode ser muito ruim se não for bom, né? Quer dizer, se o pensamento não for bom, pode ser muito ruim para a gente. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Então, a nossa responsabilidade ao pensar é muito grande. Então, não adianta culpar os ambientes, os momentos, os eventos, os acontecimentos. Não. O problema somos nós, aquilo que a gente pensa e sustenta. É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Olha aqui. É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando em intercâmbio, olha aqui, com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. A gente não precisa conhecer a pessoa, não precisa ter acesso, nada, não importa, porque isso não é questão de proximidade, nada, é de sintonia. Então, o nosso pensamento, ele viaja no fluido cósmico e vai alcançando pessoas que pensam da mesma maneira. Né? Estamos mergulhados nisso. A mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça um vasto labirinto aos próprios pés. É muito sério. Né? Então, a gente vê a maior arma que nós carregamos contra nós ou a favor da gente e dos outros é o pensamento. A gente não precisa fazer nada. As pessoas morrem de medo de macumba. Morrem de medo. Tem gente que morre de medo de macumba. Passa mal, fica doente. Né? Tem até uma historinha que uma família achou um bonequinho todo furado, cheio, todo espetado e costurado no quintal da casa deles. Quase morreram. A mulher ficou doente. O marido ficou tão nervoso, começou a trabalhar mal, foi até despedido do emprego, por causa daquele boneco, ninguém botava a mão, aquilo já estava ficando lá, esquisito lá, né? Aí, a vizinha olhou, por acaso ali, ou estava procurando, não sei, para o quintal daquela pessoa e viu o bonequinho, bateu na porta e falou, o senhor me desculpe, já está sujinho, mas eu até limpo. O senhor poderia pegar aquele bonequinho da minha filha? Ela cisma que ela vai ser médica. Então ela espeta o boneco todo, ela costura, ela opera o bonequinho e está chorando porque o boneco sumiu. Eles achavam que era macumba. E que a mulher ficou doente. Ela passou mal, ficou doente. Sentia dores horríveis como agulha furando ela. Então a nossa mente é poderosíssima. Né? Então, olha, não precisam ter medo de macumba, de nada disso, porque macumba, inveja, praga, só pega se a gente estiver em sintonia. Pega, mas a gente tem que estar em sintonia. Se a gente não tiver, não vai nos alcançar. E ainda por cima, ninguém precisa, eu soube que fulano está indo num centro fazendo mal para mim. Se preocupa com isso não, que o fulano não precisa de ir para o centro fazer mal. O fulano é que não sabe que ele não precisa de ir para lá. Ele vai, ainda se compromete com as entidades inferiores, se não adianta, e não precisa. Basta pensar mal. E isso aí cada um tem em si, porque o pensamento é atributo da alma. Não precisa ir para
nem para a Bahia, para o Candomblé, não precisa ir para lugar nenhum, basta pensar mal. Por quê? No que a gente pensa, as mentes inferiores em desalinho, mais alinhadas com o nosso pensamento, se encarregam de nos ajudar a fazer e a concluir aquilo que a gente deseja. Sem precisar de nenhum centro, sem precisar de nenhuma macumba. Basta a gente pensar mal, né? Então, olha que isso é uma responsabilidade e tanto, né? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Né? Isso é a confiança e a fé que uma pessoa tem de ficar boa. Ela pode até não ficar, se a doença não tiver cura, mas ela vai ser controlada, se ela não tiver que partir daquela doença, ela vai minimizar os efeitos, enquanto que outra vai piorar, vai acelerar até a desencarnação, que não era para acontecer naquele momento e pode acontecer por conta do pensamento ruim que ela tem sobre o seu problema. Né? Então, a gente tem que pensar que nós temos esse poder no pensamento de influenciar as coisas que acontecem conosco e em torno de nós. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Com certeza, né? O pensamento, aqui nós temos um bebê, né, pensando, ó. Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivas, aqui está, né, ou tá errado aqui, ou destrutivos, né? Então, ali está se referindo aos pensamentos que podem ser construtivos ou destrutivos, né? E não a imagens mentais, por isso que eles colocaram aqui no masculino, mas fica feio, né? Então, pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. As imagens, né, ou os pensamentos, por isso que a concordância ficou ali dúbia, mas não importa, isso é realidade, isso é fato, né? Os nossos pensamentos podem construir ou destruir. Podem formar imagens construtivas ou imagens destrutivas. Vai depender, né, da nossa sintonia. Quanto à qualidade dos pensamentos, é igual à qualidade da psicosfera. Se eu não estiver bem, não vou pensar em coisas boas. Se eu não estiver bem, eu vou pensar em coisas ruins. Então, olha só. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura e muito densa, o que não está aqui, né? A qual atrai vibrações de igual teor. Então, se nós fixarmos o nosso pensamento em coisas ruins, nós vamos ficar muito pior do que a gente está. Porque nós vamos ter pensamentos que vão se somar a esses sentimentos que a gente está carregando. Por isso é importante a gente primar por bons pensamentos, né? Ter a ideia de que eu preciso ter bons pensamentos para melhorar a minha vida. E também não estragar de ninguém, né? Por que isso? A gente pode estragar? Pode piorar a situação dos outros se eles não estiverem bem sintonizados. Só vai acontecer com eles o que tiver que acontecer. Não é só por nossa conta, porque estamos pensando mal. Ninguém mata ninguém pelo pensamento se essa pessoa não tiver que morrer. Mas se ela estiver muito enfraquecida, ela não vai reagir. Aí ela pode ir fora do seu tempo, digamos assim, né? Acontecer coisas que não eram para acontecer. Mas a parcela de responsabilidade é dividida. Por quê? Se a pessoa não tiver receptiva àquela onda mental que eu estiver emitindo, ela não vai receber. E isso aí é para o bem e para o mal. É por isso que quando a gente fala que os passes, né? Até é importante a gente falar sobre essa questão da transmissão fluídica e magnética através dos passes que são oferecidos
tanto na casa espírita, quanto aqueles que são oferecidos nas casas das pessoas quando elas não podem comparecer, nos hospitais, assim. Se nós não estivermos receptivos àquilo ali, nós não vamos receber aquelas emissões fluídicas. Se tivermos desconfiança de alguma coisa, nós bloqueamos. Nós abrimos um guarda-chuva na frente dos fluidos e não entra nada. A gente não recebe nada. Às vezes, as pessoas reclamam que aqui na casa espírita não tem passe. Né? Eu já ouvi muita gente falar, eu não frequento lá porque lá não tem passe. Como não tem passe? Claro que tem. Nós fazemos passe coletivo aqui. Ah, mas passe coletivo? Ora, os fluidos estão no fluido cósmico universal, os espíritos manipulam esses fluidos, que se somam aos fluidos mais materiais dos médiuns e de pessoas que estão no mesmo ambiente, que são médiums aí inconscientes, isso que é médium inconsciente, quando você doa material sem saber que está doando, né? Isso aí, nesse sentido, existe a inconsciência mediúnica, né? Aquelas pessoas que estão muito bem de saúde, têm muito magnetismo, têm energia boa, elas doam para outra pessoa que está no ambiente sem saber que estão doando, porque isso é feito pelos espíritos. Então, claro que aqui no Centro Espírita Friburguense tem passe. Não tem aquele passe individual em que as pessoas vão, né? Em cada pessoa, o médium vai na frente de cada pessoa e faz a transmissão fluídica. Esse passe não é mais forte que o coletivo, não. É a mesma coisa ou pior ainda, sabe por quê? Pode acontecer daquela pessoa, aí não é problema do passe, não. É problema da pessoa. Né? Aquela pessoa, nós tínhamos aqui na casa, quem lembra, não sei se vocês são da época, quem está aqui, da época que tinha passe, no finalzinho da reunião, as pessoas se levantavam e iam lá para trás, sentavam nas cadeirinhas que tinha lá, que agora nem tem mais, só tem banco de um lado ali, mas tinha cadeiras em volta de todo o espaço lá. Os médiuns, então, iam, para cada um, iam caminhando, um sustentava com a prece e eles iam fazendo a transmissão fluídica um a um. Muitas vezes o que acontecia eram pessoas ficarem mudando de lugar, saindo, ficavam transitando ali dentro, porque não queriam tomar passe com aquela pessoa que ia dar passe naquela fila. Acontecia isso. Então, olha só que absurdo. Né? Isso aí, gente, essa pessoa não ia receber nada, porque olha a sintonia dela. A pessoa estava ali com todo o coração, se ela tem os problemas dela, ninguém é perfeito numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo qualquer. Não existe perfeição aqui no mundo. As pessoas são cheias de problemas, são espíritos inferiores, quem trabalha e quem frequenta, é todo mundo igual, está tudo no mesmo barco. O filho da Ângela costumava dizer, eu sempre lembro isso, que quem vinha aqui para frente falar era metido de besta. Então tem uns metidos de besta que vão lá para frente falar, mas quem está falando aqui não é melhor do que ninguém, não é superior a ninguém. Pelo contrário, tem um compromisso grande, de repente é tão inferior que precisa estar com esse compromisso para estudar, né? Para poder ali acontecer alguma coisa de bom na vida dela. Então isso é comum acontecer, né? As pessoas que frequentam, elas não são inferiores a ninguém que está trabalhando, que está ali fazendo uma palestra, nem sabe menos, às vezes sabe até muito mais. Mas como o filho da Ângela dizia, não é metido de besta, não vai lá para frente falar, e não quer esse compromisso, ou não pode assumir, né, essas coisas, então não quer dizer nada. Quer dizer, os trabalhadores da casa são pessoas normais, que têm seus problemas, têm suas inferioridades, seus erros. Então, aí, isso muitas vezes vinha à tona em determinadas pessoas que conheciam qualquer coisa assim, e não queriam receber o passe daquela pessoa. Ora, isso aí, a pessoa está trabalhando aqui, o que a gente começa a pedir nas nossas preces, quando a gente está atendendo alguém, é que os espíritos anulem as nossas imperfeições e inferioridades, para a gente não passar nada para ninguém disso.
E depois a gente encara isso tudo. Mas naquele momento, o que a gente quer é ajudar. É passar amor, passar afeição, passar carinho, minimizar um pouco, se for possível, a dor do outro. Né? Então acontecia isso, quer dizer, a pessoa não ia receber. Não ia. Então, não foi exatamente por causa disso, foi inclusive na época que teve aquela gripe H1N1, que foi recomendado às instituições que não fizessem aglomerações em lugares fechados e tudo. E nós optamos pelo passe coletivo, que é feito em todas as casas espíritas no Rio. São muitas pessoas. No Rio, é reunião, 3, 4 reuniões por dia, com muita gente. Não tem médium para tudo isso. Né? Então, os passes são coletivos e não diminuem absolutamente nada. Pelo contrário, esse fato de ser coletivo auxilia pessoas nesse sentido. Porque elas não estão diretamente com aquele médium ali na sua frente. E vai receber, às vezes, muito mais, porque ela não vai ter nenhum senão, porque ela não tem nada contra ninguém ali, ela está querendo receber ajuda. Então, ela não tem a proximidade, né, de nada que possa lhe tirar a atenção, né, que possa desconcentrar essa pessoa. Então, os espíritos vão trazer fluidos, do fluido cósmico universal, vão usar fluidos dos médiuns, das pessoas que estão no ambiente, para tratar todas aquelas pessoas que já podem ser tratadas, que merecem, por conta do término de um problema, que ela já possa ficar livre dele. Né? Então, isso aí é feito pelos espíritos. Quando a gente não abre o nosso coração, não sabe receber, a gente não recebe. Então isso é tanto para o mal quanto para o bem. Se eu tiver fechado para o mal, eu não vou receber mal nenhum. Mas se eu tiver fechado para o bem, eu também não vou receber bem nenhum. As preces das pessoas nem mesmo vão me alcançar. Porque realmente eu estou fechada para isso. Então nós temos que ter essa consciência. Né, sermos humildes e saber que mesmo aquelas pessoas que a gente tem alguns senões podem nos ajudar. Todas as pessoas possuem defeitos e qualidades. Ninguém é perfeito, né, e ninguém é totalmente mal que não possa fazer algum bem a alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos para a gente não piorar a nossa situação. Com isso, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe não só o controle e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos pensamentos. Jesus nos recomendou: orai e vigiai seus pensamentos. Quem ora e vigia seus pensamentos pode brincar o carnaval à vontade, pode frequentar o lugar que quiser, porque não vai entrar em nenhuma vibração inferior. Vai entrar na vibração boa de todos aqueles que estão lá. Né? Porque o fato dessa festa carregar, né, no seu DNA, aí, digamos assim, uma origem muito libertina, muito licenciosa, ela não é mais assim. Embora carregue alguns traços e algumas coisas, mas não precisa ser festa de carnaval, não. Basta ir em qualquer lugar onde aconteçam eventos com pessoas que realmente têm sintonia mais inferior para a coisa ficar feia. Né? Não precisa ser nada de algo que já carregue uma tradição que não seja aí grande coisa. Né? Às vezes, naqueles ambientes em que a gente imagina que são mais respeitados, é onde acontecem coisas inimagináveis ao nosso pensamento, né? Ao nosso conhecimento. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Isso é muito importante a gente pensar. Constantemente nós plantamos sementes nas mentes das pessoas, através das nossas opiniões, das nossas ideias, dos nossos conceitos. Você planta uma semente e a mente humana fertiliza.
Isso é muito sério, né? Porque a gente acaba, fulano está sendo influenciado por Beltrano. Pode ser. Mas se ele está sendo influenciado porque ele quer. Porque ele tem tendência para isso, senão ele não estaria. Então, responsabilidade dividida. Nós temos em nós as últimas descobertas aí da neurologia, porque eles não sabem muito sobre o nosso cérebro, melhor dizendo, eles dizem que não sabem nada, né? Foram descobertos neurônios espelho. Que são isso? São neurônios que são ativados pela observação de um fato, de algo que esteja acontecendo. Mas esses neurônios só serão ativados se nós tivermos tendência para aquilo, senão eles não serão. Então, isso explica, muitas vezes, uma confusão, uma turma que, de repente, se revolta coletivamente para fazer alguma coisa, né? Como acontece, de vez em quando aconteceu, isso me chamou muita atenção na época, aquela professora que foi linchada, porque ela foi confundida com uma outra que pegava criança para fazer trabalho ruim, trabalho de magia. Ela foi confundida com aquela pessoa, ela foi linchada, ela foi morta, apedrejada, machucada, uma coisa horrível. E quando as pessoas iam, aquelas que começaram, elas começaram o ato e outras foram se somando àquele grupo, batendo, machucando, sem saber o que estava fazendo e por que estava fazendo aquilo com aquela pessoa. Então, algumas pessoas depois que foram presas, que foram questionadas, entrevistadas, perguntaram: por que você fez isso? Você conhecia aquela pessoa? Você sabia desse fato? Não, mas estava todo mundo batendo, eu bati também. E aí? Olha só. Então, a pessoa tem tendência para o fato. Então, os neurônios espelho, eles são ativados, incentivando, estimulando a pessoa a fazer o mesmo que a outra está fazendo, porque a pessoa já tem tendência. Se ela não tiver, eles não vão ser ativados. Então, a gente vê que isso aí acontece para o bem ou para o mal. É por isso que quando se trabalha em grupo, o resultado é melhor. Porque as pessoas são estimuladas pelas outras pessoas que estão fazendo aquilo que ela deseja. Então, um trabalho voluntário, ela vai render, ela vai fazer, ela vai ajudar muito mais intensamente, porque esses neurônios são estimulados. Também para o mal. Né? Quando se vê uma turma fazendo uma coisa errada, outros vão se somando porque tem tendência para aquilo ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente, o tempo todo, nós estamos plantando coisas na mente das pessoas. E essas pessoas, né, essa planta, você planta uma semente e a mente humana fertiliza, se ela tiver tendência para aquilo, se ela quiser fertilizar. Então, quando é para o mal, tanto faz para o mal quanto para o bem, responsabilidades divididas. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Sejamos impecáveis ao pensar. O que quer dizer a palavra impecável, né? É sem pecado. Fulano está vestida hoje de forma impecável. Ela não pecou na escolha da combinação da calça com a blusa, está impecável. Então, não tem pecado ali. Deu certo, né? A palavra impecável quer dizer isso. Então, olha só. Um pecado é tudo aquilo que você faz ou sente e que vai contra você mesmo, contra seus princípios. Isso que é um pecado. Às vezes a gente fala assim: ah, fulano, que pecado que você está fazendo. Para ele não é, porque não vai contra os princípios dele. Pecado é exatamente isso, né? É tudo aquilo que você faz ou que você sente e que vai contra você mesmo, contra o que você pensa, contra o que você tem em você, né? No seu sentimento. Isso. Então, a gente precisa ser impecável ao pensar. Pensar direito, pensar bem, para a gente não ter problema. Aqui, ó,
ficou escurinho, mas essa imagem é muito legal porque a gente olhando para a gente mesmo. É preciso olhar para o espelho, porque quem vê o nosso rosto são os outros, não somos nós que vemos. Só quando a gente põe um espelho na frente. Então, na hora que quiser fazer alguma coisa, não tiver certeza, vai lá para o espelho, olha lá para dentro e fala, fulano, o que você acha disso? Você ia gostar que eu fizesse isso com você? Não, então não faça. Então, essa imagem é isso, é você olhando para você mesmo, procurando pensar sem pecado. E como eu tenho que fazer essa análise, eu tenho que falar comigo. Se eu não me vejo, eu boto um espelho na frente e vou ficar me olhando ali. E aí, fulano, diz aí, devo ou não devo fazer? Porque quem vai responder pelas consequências é você. Então, é você que tem que falar com você mesmo, para ver se vale a pena fazer, né? Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Pensa, tá lá, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Todo o universo, não é o planeta Terra, não é a nossa galáxia, é todo o universo mergulhado em um mesmo fluido, um fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade de todas as criaturas. Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações e energias espalhadas em todo o universo. Tá bom para vocês? Tá? Pois é. Olha como que a coisa é grande, hein? Imensa. Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem. Nosso e de todos. A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Olha, é a maior arma, é o maior antídoto contra tudo e contra todos. Contra tudo que é ruim, é o bom pensamento. Quando eu me livro da influenciação de espíritos inferiores, orai e vigiai seus pensamentos. Só isso basta. Recomendação de Jesus, mestre maior, modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Não precisa mais nada. Nós temos a força, não somos He-Man nem nada, mas temos a força para reagir contra tudo isso. Ah, mas existem arrastamentos. Os espíritos falam, realmente existe. O mal sempre vai existir. Sempre vai, né? Mas os arrastamentos não são irresistíveis. Palavra dos espíritos, e não a minha. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. O pensamento elimina a distância, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Né? Nunca aconteceu com vocês de pensar em alguém com uma saudade incrível, de repente essa pessoa liga. Ela também recebeu. O fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento. O pensamento atua sobre o fluido como o som sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E já foi realmente revelado isso em livros. Criamos formas de pensamento. Elas são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento de cada um. Então a gente cria forma e essa forma tem movimento. Ela se movimenta
parece um fantasma, mas não é o espírito de ninguém que pode estar ali. Pode ser espírito? Pode, mas pode ser apenas uma forma, pensamento. Pensamento é agente modelador. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade que possui, é aquela que sustenta, né, o pensamento. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Né? Então, os espíritos manipulam o fluido cósmico e pensam, realizam algo que se sustenta pela vontade que ele carrega de sustentar aquela ideia. Desse modo, é que os mais, olha aqui, ó, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptivo aos olhos do corpo, os mais secretos movimentos. Os nossos pensamentos mais secretos não tem nada de secreto. É aberto aos espíritos todos, onde quer que a gente esteja. Sendo o veículo do pensamento e podendo modificar-lhes as propriedades, acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Modifica assim, ó, num estalar de dedos. Da mesma por isso que quando a gente vê que está pensando mal, a gente corta e pensa coisa boa. Pronto, a vibração muda e tudo fica mais bonito. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Para terminar, temos aí, a mente é um jardim. Se você tomar conta dela, se alimentá-la como um jardim fértil e rico, ela vai gerar frutos muito maiores que as suas expectativas. Mas se você deixar as ervas daninhas invadirem o espaço, a paz de espírito permanente e a harmonia interior se lhe escaparão. Nada de harmonia se a gente não pensar bem. Quando você controla os seus pensamentos, controla a sua mente. Quando você controla a sua mente, controla a sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se mestre do seu destino. Olha que lindo. Quem não quer ser mestre do próprio destino, né? Nós estamos caminhando para isso. Basta a gente querer, né? Santo Agostinho diz, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque quem sabe, pode. Quem não sabe, não pode, ainda que queira. Então, nós estamos aqui aprendendo para saber, para então poder. Isso é importante. Por isso que a gente deve continuar a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, porque ela não é a única a trazer verdade, porque ela não reúne verdade. A verdade está no universo, mas que é um atalhozinho, é. Muita paz para todos.